Oi, gente, tudo certinho? Hoje eu estou com um prazer grande de ter a Jaqueline Bento comigo aqui. Jaqueline está lá em São Paulo. Hoje é dia o quê? 17 de maio, né? E em vez da Jaqueline estar se divertindo na tarde dela ali de São Paulo, ela está aqui falando comigo e eu sou extremamente agradecido por esse tempo que ela está dedicando para a gente. Jaqueline, prazer enorme ter você comigo aqui. Obrigada, Marcelo. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pelo também, né, disponibilizar aí um tempo do seu podcast para ouvir um pouco da minha história. Me apresentando aqui, eu hoje sou Senior Software Engineer no iFood, na iFood, trabalho com produto de iFood Benefícios. Então, obrigada aí primeiramente pelo convite e espero conseguir colaborar aí com o seu projeto. Não, obrigado a você. Obrigado a você por tirar um tempo aqui para compartilhar a história que eu sei que será sensacional. E vamos antes da gente falar do presente e tal, vamos voltar lá no passado. E eu sempre pergunto para os meus convidados para falar um pouquinho como é que você se interessou por tecnologia e computação, como é que a tecnologia apareceu na sua vida? Legal. Marcelo, assim, eu não tenho uma história muito bonita, né? Como eu falo sempre, todo mundo às vezes, eu comecei ali brincando com o computador desde pequena, acho que hoje em dia tem muito mais acesso a isso. Né? Eu tenho 35 anos, e quando eu comecei, realmente ali, foi no, tinha muito, eu sempre tive muito interesse por exatas, muita facilidade por exatas desde pequena, né? E eu tive professor, né, um professor que notou muito essa questão conforme foi evoluindo no período de escola, ainda ali, né, no ensino fundamental, médio. Eu estudei na mesma escola, todo o meu fundamental mais médio, e calhou de eu ter um professor muito bom que me incentivou, acreditou ali, e notou algumas diferenciais em mim com relação à aplicabilidade em matérias voltadas para exatas, né, matemática, física, eu sempre gostei muito, geometria, e eu ajudava esse professor com algumas aulas na escola, né? Então, hoje em dia tem programas, tem até realmente ensino, né? Que hoje acho que é conhecido como Kumon aqui no Brasil, não sei se você já ouviu falar, mas na época não existia muito isso, era realmente a escola dedicando ali um tempo para formar pessoas para ir para a faculdade, formar ali os alunos, deixar eles mais preparados possíveis. E esse professor me ajudava muito com as aulas ali, com contexto de aplicabilidade de matérias ali realmente, sabendo que eu conseguia evoluir sempre um pouco à frente ali da sala ou da turma que eu estava, e me convidou para apoiar ele nesse reforço. Então, eu estudava de manhã e apoiava ele à tarde na escola para dar esse reforço pré-vestibular. Isso foi muito no ensino médio. E como ele viu que eu tinha muita facilidade com o assunto, em troca da ajuda, ele passou a me trazer e apresentar cursos focados na minha faculdade. Então, no primeiro ano meu do colégio ali, eu já estava tendo contato com matérias que eu ia ver no segundo, terceiro ano, ajudava pessoas que estavam no segundo, terceiro ano fazendo pré-vestibular ou vestibular, e eu ainda estava no primeiro ano. Então, ele começou a me trazer e incentivar ali com algumas matérias. O que você acha? Eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Então, quando fala de computação, tecnologia, fala, você nasceu, ou você teve isso na infância, teve contato. Tinha computador em casa, mas muito focado para o meu pai trabalhar, ele é autônomo, mas acho que a ideia aqui foi muito focado realmente, foi direcionado para um professor. Eu acho isso muito legal, acho que eu gosto muito de contar isso, porque realmente foi ele que foi me ajudando ao longo do meu ensino médio, no meu ensino médio, a entender cursos. Então, ele falava muito sobre engenharias, né, engenharia da computação, engenharia mecatrônica, eu sempre gostei muito de carro, então, eu gostava, comecei a pegar paixão também pelas matérias de engenharia, ele me dava muito conteúdo para consumir, e quando eu cheguei ali no terceiro ano do médio, foi onde ele me trouxe um pouco contextos mais técnicos também com relação à ciência da computação, me trazendo matérias possíveis, porque esse professor, além dele dar aula ali dentro de um colégio focado em ensino fundamental e técnico, ele também dava aulas em faculdades, né? Então, isso foi o que foi me ajudando ali a compor e me dar visibilidade. Então, eu comecei a ter acesso a conteúdos de computação, tecnologia, nesse momento ali mais próximo ali entre ensino fundamental médio, vamos dizer assim, né? E muito orientada e incentivada pelo meu professor. Eu discordo do que você falou no começo lá, que você não tem uma história legal, bacana. Eu acho que essa história é fantástica, entendeu? Você já tinha uma certa vocação para o assunto, né? E é interessante que uma pessoa apareceu na tua vida, um professor, e percebeu essa vocação, essa oportunidade, e começou aquela coisa que a gente fala no Brasil, começou a juntar a fome com ou a comida, ou sei lá, fome com a vontade de Pode comer, né? comer. É.
E isso abriu para você uma oportunidade de aprendizado que começou aí a evolução na tua, vamos dizer assim, no começo da tua carreira, né? Você começou a entender o que que é isso, o que que é aquilo, e aquilo vai gerando curiosidade, você vai explorando mais, né? E a faculdade foi na mesma instituição ou foi uma instituição diferente dessa onde você estava com esse professor? Não foi. Eu estudei numa escola particular, mas nada, Hum, nenhuma faculdade, nenhuma escola conhecida, era de bairro ali, né? Da hum, primeira série ao terceiro ano, eu estudei nesse local, e era um método próprio, do próprio dono ali, ele tinha um método próprio bacana. voltado para a área de exatas, inclusive, era bem bacana o método dele, e eles realmente, o foco deles era preparar a turma para vestibular, queria ter o maior volume, né? Teve uma época, hoje não sei se é comum isso, mas a guerra das escolas de querer quantidade de Hum, alunos aprovados em vestibulares, né? Então, sempre existiu muito isso. E a escola que eu estudei chamava Dottore, não é hum, conhecida, zero conhecida, mas era realmente um método próprio deles ali. tá. O Kumon também é bem famoso, né? E mesmo aqui no Canadá, a gente é um método bem famoso e é bacana isso. E viu o impacto. E a faculdade, como é que foi? Qual foi a instituição que você foi? Como é que foi para você a experiência da faculdade? Então, eu acabei cursando ciência da computação, Uhum, desde o início ali foi, primeiro que eu prestei engenharia, né, prestei para certo. engenharias, que era o meu primeiro gosto ali, engenharia Uhum, mecatrônica e engenharia da computação, só que eu passei, e era em Mogi das Cruzes, que era um pouco mais distante de onde eu morava na época, e eu acabei optando por ciência da computação, eu me formei no Cruzeiro do Sul, né, estudei ali 4 anos da faculdade, não, eu sempre falo que o que me ajudou muito justamente foi essa base do ensino médio, porque normalmente o início ali que se tem da faculdade, o primeiro choque que você tem quando chega é as disciplinas, né, e logo na minha primeiro dia de aula já era cálculo, a aula de uhum. cálculo, a faculdade onde eu entrei ali, eu sempre gosto de comentar isso, o pessoal muda muito a mentalidade se sair do médio para a faculdade. Então foi aquele choque de realidade realmente ali, né? Então a minha turma tinha quase 200 alunos no primeiro dia. No segundo dia já tinha diminuído. Na semana seguinte muita gente mudou de curso. Por conta da questão das matérias de exatas. Então, eu tive muita facilidade ali com as matérias que eram disciplinas ali um pouco mais voltadas para exatas, cálculo, álgebra, que são matérias que acabam, às vezes, trazendo um pouco de dificuldade para o curso. E eu me identifiquei muito com as disciplinas que eram relacionadas a algoritmo, análise de sistemas. A base da minha faculdade foi programação em Java, Uhum. então acho que foi a base principal do curso. E como eu comentei, né, assim, como eu tinha essa facilidade com a parte do médio, todos os anos tinha cálculo, tinha álgebra, tinha matérias e disciplinas que eram um pouco voltadas fora da questão específica de código, específica de computação, mas foi o que me ajudou muito ali, realmente foi a minha base de ensino, minha base e dedicação, e o fato de eu me dar muito bem com matérias ali de exatas. Acho que como a base da minha faculdade ali era Java, os primeiros meses as dificuldades eram com as matérias que eu não tinha contato com a tecnologia, né? Código, programação, lógica de programação, análise de dados, né? Num contexto geral. Mas eu gostei bastante, eu sou muito curiosa, né? Acho que a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia é muito curioso. E isso me ajudou bastante nos primeiros meses, inclusive ali 5 meses de faculdade, de curso, eu já tinha conseguido me cadastrar no estágio, eu tinha muita ansiedade de começar a trabalhar logo. Então, a vivência realmente ali dentro da faculdade nos primeiros meses foi o diferencial para eu conseguir já engatar num primeiro emprego ali. É bacana demais. E você falou uma coisa muito importante, né? A curiosidade é bastante, assim, é essencial, eu diria, para o profissional dessa área, ou quem quer que seguir caminho nessa área, né? Que você tem tanta coisa e você tem tanta oportunidade, você sendo curioso, querendo aprender, você vai necessariamente em frente. Outra coisa é a persistência, né? Que a gente sabe que não é fácil, como você falou. Você mesmo tendo uma base forte do ensino médio, você chega em cadeiras que você não tem familiaridade, aquilo apresenta uma dificuldade maior para você, né? Eu tenho Uhum, certeza que no momento que você viu Java, não necessariamente foi a coisa mais simples do mundo entender, né? E muita gente olha a coisa e fala assim, não, isso não é para mim, mas eu acho importante as pessoas persistirem, tentarem entender o que elas conseguem fazer com o ferramental, o que a computação te traz, né? O que você pode construir usando o que a gente tem em termos de tecnologia, né? Se você olhar o mundo hoje, você tem que ter tecnologia para todo lado e resolvendo problemas diversos e mudando a vida das pessoas e possibilitando que as pessoas evoluam numa situação de pobreza para uma situação de ter um trabalho melhor e gerar mais dinheiro, evoluir profissionalmente
e ter um impacto social no ambiente em que elas vivem também. Isso é Com bacana certeza. demais. Eu Bacana sempre demais. falo assim, a base foi o que me ajudou muito a chegar, enfim, evoluir na minha carreira profissional, né? Hoje em dia, as pessoas entram, tem uma... eu não... Eu sempre falo, eu acho que faculdade é importante. Sim, né? A gente tem, hoje em dia eu sou recrutadora de perfis, então eu converso muito com essa geração nova, essa ansiedade de avançar rápido para as etapas, né? Tipo, trabalhar júnior, entrou estagiário, 6 meses já quer virar júnior, um ano ali de júnior já vira pleno, sênior, então avançar etapas desse momento em que você está estruturando ali e construindo a fundação da sua carreira, a fundação do seu conhecimento, o básico bem feito, eu acho que essa é a importância, né, normalmente dessa transição, né, de faculdade, do começo ali da base, que ela te traz a vivência e a dificuldade, e isso te exige realmente dedicar e estudar, e ir atrás, ter essa curiosidade, entender que a gente brinca muito, você não vai usar Bhaskara para ir no mercado, obviamente, você não vai usar fórmulas ali de cálculo integral para construir um programa, não vai, mas a forma como isso se constrói, a lógica que isso traz, essa base, ela é essencial para sua vivência ali, depois quando você está atuando já realmente ali na área, eu acho que é importante essa construção, de fato, que hoje eu sinto falta, normalmente, essa profundidade em alguns perfis, enfim, quando a gente vai conversar, acho que se tornou alguns momentos ali muito superficial, e você tem essa dificuldade, né, na nova geração, da ansiedade de fazer muitas coisas andarem mais rápido do que de verdade deveria acontecer, né? Interessante você mencionar isso, que eu vejo bastante isso no grupo, né, que eu falei que a gente tem no Telegram um grupo com 4.000 pessoas e as pessoas têm uma pressa muito grande de começar pelo fim, né, eles querem começar pelo fim, não, e o fim, na verdade, eu falei besteira, que o fim na área de tecnologia não existe, né, você está em constante evolução, você está sempre aprendendo, mas a pessoa, ela quer começar muito à frente e não ter a base, né, então eu faço a analogia você não tem como construir a casa começando pelo telhado, né? Você tem que começar a construir a casa pela base e vai erguendo as paredes, aí coloca o telhado, vai aperfeiçoando, vai melhorando a casa e tal. Mas é essencial. E falando em evolução e falando em ir para frente, como é que foi a chegada no primeiro emprego? Como é Boa. que foi essa transição da faculdade? Ou você já estava na faculdade quando pintou o primeiro emprego? Você estava na faculdade quando pintou o primeiro emprego? Como é que foi isso? Eu sempre falo do primeiro emprego, considerando ali realmente a época de faculdade, né? Lá atrás eu cheguei a trabalhar quando eu era mais nova, ajudando muito meu pai é autônomo, então trabalhei com ele em alguns momentos ali quando eu era mais nova, mas o primeiro emprego de fato ali, falando de jovem aprendiz barra estágio na área, né, foi com meus 17 anos, e como eu comentei ali, eu já estava no primeiro semestre da faculdade, eu entrei nessa transição, eu faço aniversário no meio do ano, por isso que eu tinha 17 anos, mas estava bem no comecinho ali, logo depois, aos 18, mas eu comecei atuando na Prodesp, em São Paulo, era um estágio numa fábrica de software, o foco deles ali era, a Prodesp, ela era, não sei se ainda é hoje, mas ela ficava dentro do núcleo do Hospital das Clínicas, e o foco deles, de fato, eram sistemas ali focados em dados focados em pacientes do próprio complexo ali do hospital, né? E acho que o primeiro choque que acontece ali quando no primeiro emprego, principalmente na área, fazendo faculdade, poucos meses de contato, como eu te falei, tinha 5 meses de contato de fato com tecnologia, aprendendo lógica de programação, é aquele choque de perceber que nem tudo que você aprende na faculdade se aplica de fato ali no trabalho, né? Então, eu estava aprendendo, a minha base era Java, eu fui para projetos ali, né, na área que era com C++, as equipes ali eram terceirizadas dentro do Hospital das Clínicas, então eu não era um estágio de fato, né, voltado ali para pessoas que estavam empreendendo dentro do contexto de tecnologia e estavam contratando para trazer para dentro da fábrica de software deles alguns jovens aprendizes para fomentar isso. Então, essa experiência realmente ali trouxe para mim essa questão de entender que talvez a faculdade não ia ser o meu calcanhar ali para poder entender e aprender o que de fato é o dia a dia do trabalho. Então, também me mostrou a importância ali de buscar conhecimento que iria muito além da sala de aula. Por isso que eu falo, as pessoas na nossa área precisam sim ser muito curiosa, né? Acho que estudar conteúdo, acho que eu falo que conhecimento nunca é demais, e hoje em dia até tem muito mais acesso, assim, internet, hoje em dia, eu brinco que o chat GPT virou o novo Google, brinco não, Total, né, e é para todo mundo hoje em dia, total. então, assim, você não tem conhecimento, ou não consegue adquirir se você não quiser, hoje o acesso é muito mais fácil, né, e a experiência realmente ali naquele momento meu do primeiro emprego,
apesar de ter sido curto também, foi um curto período de tempo que eu fiquei trabalhando ali, depois eu já consegui um outro emprego, enfim, já voltado também para desenvolvimento, já não era mais um estágio, mas era importante naquele momento, eu tinha que construir, meu projeto de estágio, inclusive, era construir um projetinho que auxiliasse o hospital a fazer agendamentos de consultas, né, dos pacientes, enfim, nesse sentido, era uma gestão dessas consultas, que hoje em dia é super natural, mas na época ali era meados de 2007, não era tão comum, né, ter agendamento de consulta, esse tipo de coisa realmente dentro do hospital das clínicas ali, e foi um dos primeiros projetos que eu atuei, no primeiro emprego ali para atuar, para trabalhar. Então, acho que mostrou muito essa importância. Eu tive que buscar muito conhecimento, estágio ali junto, lidar com o estágio junto com a faculdade também era um desafio, né? Eu morava na Zona Leste de São Paulo, trabalhava no Hospital das Clínicas, estudava à noite em outro lugar. Então, esse desafio que eu acho que é natural de muitos trabalhadores, obviamente, aí, né, Claro. no Brasil, mas eu gosto muito de reforçar que foi aquele choque de realidade, assim, no começo. Isso aí é fantástico, né? E você ter você falou, começou com 17 anos, né? E é incrível você ter o seu primeiro emprego na área, né? E começar a ter essa evolução profissional, entender o que é isso, o que é aquilo, começar a entregar o teu primeiro projeto, isso é bacana demais. E como é que foi? Como é que foi a evolução a partir daí? Como é que você foi para o próximo desafio? Como é que foi essa evolução para você? Marcelo, minha carreira praticamente assim, hoje eu falo, né, tem quase 18 anos na área de tecnologia, Uhum. 15 anos eu trabalhei na área de mercado financeiro, fintechs, startups. Tive pouca passagem por empresas estruturadas, grandes, duas grandes empresas que eu falo um pouco, a gente pode falar um pouco mais para frente, mas eu passei muito tempo da minha carreira trabalhando em startup, saí ali da Prodesp, como eu falei, eu fiz um projeto ali de 5, 6 meses de estágio, e já fui para uma empresa que ficava ali na Paulista, era uma startup pequenininha, de 2 amigos que estavam com uma sala alugada e tinha 4 devs ali para trabalhar. Então, nesse contexto, eu fui atrás, né, do desafio ali, tinha alguns momentos em que eles traziam as necessidades dos clientes e precisava fazer o projeto acontecer, então era o dono dando o sonho dele, ele também era desenvolvedor, trazendo essa experiência e necessidade que ele tinha de fazer a empresa dele rampar e isso ser um sucesso, então era uma pequena startup ali, o foco era trabalhar na área ali, trazer serviços financeiros para áreas médicas ainda, porque era ali relacionada a farmacêuticas, na verdade, então eu comecei a minha carreira ali, a evolução dessa parte profissional a partir do meu estágio, foi uma cadeia de algumas empresas ali que eram startups, eu ganhava conhecimento e eu recebia, acabava sendo indicada ou por realmente, a partir do meu segundo emprego, eu sempre passei por empresas em que eu entrei por indicação de alguém que saiu da onde eu trabalhava e falava, já que tem um desafio aqui assim, assado, topa vir para cá, e eu acho que muito esse networking principalmente tecnologia é muito comum hoje em dia, né, independente da área, sempre que eu abro vaga aqui, já as pessoas falam, olha, tem gente para indicar, então acredito que isso é muito natural, mas eu falo sempre que minha evolução profissional, onde eu estou hoje, foi uma forma orgânica, né? Eu fui assumindo responsabilidades pelas empresas que eu passei, nos primeiros meus 4, 5 anos né, entre faculdade, acabar a faculdade, mais um ano ali, eu ainda fiquei na base em desenvolvimento, mas era o desenvolvimento que é o antigo analista de sistemas. Então, eu sentava, entendia o negócio do cliente, entendia o negócio ali do dono, muito perto, justamente por trabalhar em startups, em fintechs, para entender ali o que era a necessidade, voltava, codava, né, escrevia ali códigos para poder, eu mesmo colocava em produção, voltava, testava, validava ali a necessidade, era isso mesmo que precisava, acompanhar, então, isso fez com que eu ganhasse ali uma rigidez e uma estrutura muito boa, eu falo que acho que isso é muito bom, e foi muito bom para a construção da minha carreira e onde eu estou hoje, né, acho que justamente foi um momento que eu trouxe de ter autonomia sobre os problemas, entender isso, né? Acho que isso é importante. E cada vez que eu sentava com um dono de negócio, né? Eu entendia a estratégia, o impacto que o negócio dele tinha. Eu não queria só codar, eu queria realmente cada vez mais estar conectada com isso. Acho que os grandes desafios ali que começavam a acontecer no começo da minha carreira era justamente por ser uma área ali, né, meados de 2000, como foi 2007, 2008, ali 2009,
foram os anos de faculdade. Minha sala era uma sala que só tinha homens. Eu trabalhava em empresas, entrava nas fintechs, em empresas, enfim, majoritariamente masculinas. Então, minha evolução ali na carreira era também, eu exigia muito de mim de olhar para o lado e falar, cara, eu preciso ser igual a eles, né? Eu preciso trabalhar para ter isso. E eu sempre fui uma pessoa que precisei estar 100% sobre o conhecimento, me comparava ali, porque eu via, né, os homens que estavam ao meu redor, eu não tive essa referência feminina no ambiente em que eu trabalhava. Então, eu sempre olhava e falava, caramba, por que não tem outras mulheres aqui comigo, né? Na minha sala, para você ter noção, como eu te falei, eu formei, fiquei os 4 anos de faculdade, eu fui a única mulher que me formei na minha sala. E quando tinha 100 e poucas mulheres, 100 e poucos alunos, existiam 4 mulheres e 3, enfim, acabaram mudando de curso ao longo do curso, e eu fui a única mulher formada realmente na turma na época. Então, eu sempre me olhava, quando eu trabalhava, me comparava e falava, o que eu preciso fazer, né, para estar ali? Acho que tinham posições que eu via, e pessoas em posições estratégicas, eu falava, acho que é importante, eu queria ter esse tipo de comportamento, né? E eu vim de uma época que, assim, os cargos que a gente tem hoje não precisava, meio que eu me desenvolvia para realmente tentar ser o melhor, dar o meu melhor ali, mas os cargos que existem hoje não tinham na época, né? Você tinha que ser um pouco de tudo. Eu falava, como que eu vou absorver todo esse conhecimento, ser tudo isso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito para estar 100% na posição que eu ocupava. Então, eu tinha que ser muito boa naquilo 100%. E esse método de cobrança, de autocobrança, esse modelo, né, que eu falo que era de trabalho, de entender de ponta a ponta, da concepção do projeto até a entrega final, conversar ali, eu acho que foi o que me ajudou a resolver algumas dores da execução, mas a evolução profissional, ela veio muito que eu falo de orgânico, porque foi a oportunidade do momento. Então, normalmente, a pessoa que estava responsável por aquela cadeira saiu, e por eu estar ali um tempo mais, Jaqueline, vem cá, e eu nunca fui alguém que estava contente com o básico bem feito. Eu falava, será que eu estou aqui pela minha competência, de fato? Então, eu sempre fui muito questionadora nesse sentido. Eu vivi, sim, períodos, não vou falar que eu sempre falo, eu sou a primeira aqui dentro do iFood hoje a incentivar isso muito nas meninas que trabalham comigo, mas eu não gosto de romantizar o processo ali na tecnologia, principalmente para mulheres. E eu vivi períodos realmente onde o mercado de trabalho ele estava saturado, você via ali, você ia abrir vagas ou oportunidades, mas eu era uma disputando contra outros milhares, né? E tive, obviamente, oportunidades em que eu estava ali, mesmo por indicação, não consegui absorver aquela oportunidade, sempre me questionando os porquês, né? Mas eu falo que foi muito orgânico esse movimento meu de carreira. Eu sou muito grata pelo meu contexto ali. Acho que eu tive oportunidade e contato com pessoas que também acreditaram muito no meu potencial, ali no pós-faculdade, já num momento de carreira em que me trouxe para posições já de olhar para mudar um pouco a mentalidade, justamente pelo meu background ali, de ter tido esse movimento de receber e trabalhar em empresas que eu precisava olhar de ponta a ponta, eu começar a mudar um pouco o olhar além do código, né? E pessoas identificarem isso em mim e falar, olha, acredito que você tem oportunidade de repente, olhar para uma veia mais de gestão estratégica, gestão de projetos, né? Teve ali o boom também de Agile. Eu fiz um MBA focado em gestão de projetos, comecei a mudar a minha carreira e voltar ela para esse movimento mais focado em entendimento do negócio, como engenharia e como a tecnologia pode ajudar a resolver o problema daquele cliente. E eu acredito muito que o meu início ali foi o que me ajudou muito a compor esse potencial para a área além do código, que eu sempre falo que é super importante, né, desenvolvimento ali. Tem um monte de coisa aqui que você falou de extrema importância, né? Eu continuo vendo a persistência, né? E aquela coisa da curiosidade. Você tem isso inerente em você e isso te ajuda aí à frente. Mas você falou 2 coisas aqui que são extremamente importantes. Networking, né? Conectar com gente e conectar com gente, eu sempre falo para as pessoas que não é só você adicionar a pessoa no LinkedIn, né? Você tem que mandar uma mensagem, aí vamos conversar, o que você está fazendo, vamos jantar, sei lá, o que está acontecendo, o que você tem feito de interessante, participar de eventos e meetups e conversar com gente. Eu olho para a minha carreira aqui, eu estou há quase 30 anos no Canadá, eu estou no meu emprego número 8 no Canadá,
E desses 8 empregos, 7 foram recomendações. Sempre alguém que trabalhou comigo que me recomendou para a próxima oportunidade e a vida foi em frente. Então isso é fundamental, ter essa conexão. Outra coisa que você descreveu aqui, fica bastante claro na minha conversa com você, apesar de eu estou conhecendo você hoje, mas você tem aquele dom de... Você não é só alguém que gosta de criar o programa, você gosta de entender qual o problema que você está tentando solucionar e qual o impacto que a tua solução vai ter na empresa, vai ter no negócio. Então, eu acho que essa habilidade também te leva à frente, né? Quando as pessoas começam a perceber que você pode fazer algo que nem todo mundo quer ou consegue fazer, né? Que entender o negócio e entender o que solução precisa ser criada para solucionar o problema que a empresa tem, né? Isso é bacana demais ver essa evolução aí. E você tocou, a gente conversou um pouquinho em off sobre isso também, acho que a gente vai conversar um pouco mais adiante sobre isso, essa baixa diversidade, né? E é um pouco, assim, incrível que você foi a única mulher a se formar na sua turma, né? Eu, nas minhas turmas de faculdade, apesar que eu comecei muito mais cedo que você, havia uma diversidade maior e muitas mulheres se formaram no final. Eu estava lá na década de 80 e muitas mulheres se formaram. E eu acho interessante que isso não persistiu, né? Eu acho que eu não sei o que aconteceu ali nos anos 80, 90, que diminuiu talvez o interesse das mulheres na faculdade de exatos ou na faculdade de ciência de computação mais especificamente, porque eu lembro que a minha turma era de 83, e eu diria que 40% da turma eram mulheres, né? Era um volume bastante grande, e algumas são minhas amigas até hoje, são 40 anos de amizade, 42, o tempo passa. E eu acho interessante Qual que que era o também... curso? O curso eu fiz ciência da computação, eu estudei, era bem semelhante ao que você descreveu. Eu entrei com 17 anos também, eu entrei para fazer ciência da computação em 83, na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o curso era bacharelado em matemática e computação. E você tinha, que é a mesma coisa que você descreveu, você tinha um básico lá de matemática, com cálculo, álgebra, geometria, e depois começava as cadeiras mais relacionadas à computação, né, em linguagem de programação e estrutura de dados, esse tipo de coisa também, bem semelhante. Mas era um volume grande de moças, né? Eu não sei o que aconteceu. E mesmo na época que eu dei aula, né, eu dei aula por 4 anos antes de sair do Brasil, numa faculdade, e havia um volume bastante grande de moças, né? E eu achava que isso ia continuar, mas pelo que você está descrevendo, isso não necessariamente continuou. E você acha que a diversidade das empresas está melhorando? Olha, Marcelo, acho que são dois momentos diferentes. Acho que existe um movimento, sim, e vários espaços hoje em dia. As empresas têm olhado para isso como algo, enfim, movimentos que eu acredito que as empresas, de forma, talvez para trazer mais diversidade para o movimento, de forma como se fosse, eu não gosto de usar muito esse termo, mas tem empresas grandes que trabalham com metas, enfim, para trazer mais realmente movimento e ter uma melhor distribuição ali realmente de perfis de gêneros dentro das equipes. Existem programas fora, independente de organização, que eu sempre, já inclusive em outras empresas que eu trabalhei, tentei trazer para dentro da onde eu estava. Tem o programa delas, programaria, tem laboratório, tem várias empresas que são startups ou pequenas empresas que o foco é realmente introduzir essas mulheres, né, de começo de carreira ou até em posições que já são desenvolvedoras, mas querem uma posição de gerência ou algo assim, para incentivá-las para essa cadeia de tecnologia. Mas existem sim iniciativas dentro das empresas, ainda que eu acredito que essas iniciativas elas ainda estão num momento mais de exceção, né? Eu acredito que tem empresas como o próprio iFood tem iniciativas para aumentar a presença feminina ali na liderança, tem empresas onde eu passei, né, eu passei pela Cielo ali do grupo, né, passei pela Estelo, que era do grupo Cielo, que também tinham, existem empresas que abrem vagas afirmativas, então, são movimentos que eu acredito que apoiam muito a entrada e disseminar mais essa questão
de mulheres em tecnologia, de aumentar né, o gênero ali e ter isso. Mas acho que a dificuldade grande normalmente é você ter referências para apoiar, né, essa troca, dado que é um movimento que ele deveria de alguma forma se tornar orgânico em algum momento da vida. Eu acho que ainda está aquém disso, né? Acho que a gente ainda tem muita oportunidade de trazer esses perfis, de trazer essas mulheres, enfim, para cada vez mais estarem em posições que você olha e fala, eu tenho uma referência hoje, né, e se você for perguntar para muitas delas, a referência dificilmente é uma mulher, né, assim, raras as vezes em entrevistas que eu falo, traz aqui alguém em referência que você tem ali, né, na área de tecnologia, quem que é? Não tem uma mulher ali que é aquela referência, ainda que aqui no Brasil a gente tem algumas mulheres que trabalham em empresas ou foram ali, fomentaram, né, eu trabalhei ali no grupo da Magalu, a própria Luiz Helena é um case ali como uma mulher numa posição de liderança, mas não necessariamente de tecnologia, né, ela hoje é uma empreendedora, tem toda a história da família ali trajando, né, mas acho que a questão de buscar referências na área de tecnologia é uma dificuldade. Essas iniciativas, eu acredito que é super importante as empresas reforçarem, claro, faz parte, acho que tem que endossar. O iFood tem um programa muito importante ali, já tem uma grande maioria, tem bastante mulher no iFood que trabalha hoje, acho que isso é muito legal. E a primeira empresa da minha carreira que eu vi realmente vivendo isso, realmente respirando ali, priorizar vagas afirmativas para mulheres, trazer esses programas constantemente, né, todo ano ali, tem alguns programas de primeira liderança, ou focar em formação de mulheres para primeiro emprego, isso são coisas que aqui eles promovem muito, né, eu acho que é importante, essencial ali esse movimento, como eu disse, mas eu acredito que tem muita oportunidade ainda para que isso Sim. seja orgânico, assim, acho que é. E falando em desafios, quais são os principais desafios do teu dia a dia? Eu acho que tem alguns, né, mas justamente esse ponto que eu trouxe para você hoje, um dos grandes desafios, como mulher mesmo, já é desafiador, acho que muitas vezes eu me pego ali tendo que me provar, na verdade não é tendo que, né, mas sentindo a necessidade constante de provar questão de competência, enfrentar ali alguns estereótipos, né, de gênero, falta da representatividade, que eu falo, é importante nesse movimento, porque acho que a gente lida muito com a síndrome da impostora, e eu sempre falo que a questão da síndrome da impostora, ela é em toda a cadeia, não é só tecnologia tem isso, não, eu vejo, converso com outras mulheres, né, família, amigas, que realmente passam por isso e não necessariamente estão na área de tecnologia, mas eu vejo isso muito latente em todas as mulheres com quem eu trabalho ou estão trabalhando comigo nesse movimento, de se cobrar para estar 10 vezes mais preparada que o seu par ali para tomar alguma decisão. E ao longo da minha carreira, muito dos homens que eu lidei, muitas vezes não estava 100% pronto ou tá 100% assertivo. Eu tenho essa consciência, mas a dificuldade é aplicar isso, porque é uma exigência minha mesmo ali, de falar, cara, eu preciso estar muito melhor ou estar 10 vezes preparada para ter certeza. O cuidado em opinar ou estar ali realmente pronta para falar, ó, eu acredito que agora eu posso estar nessa posição, eu acredito que eu posso tomar essas decisões. E no dia a dia, acho que eu busco fazer diferente com a minha equipe, né? Eu tenho um time, hoje trabalhando aqui no iFood Benefícios, tem um time aqui de 40 pessoas e ele é bastante, né? Ainda não está 50-50, meu desejo é chegar ali, gostaria muito que tivesse essa divisão, ou pelo menos que a gente conseguisse trazer mais representatividade feminina, mas as mulheres com quem eu trabalho, né, principalmente no meu time, é promover essa diversidade, incentivar outras mulheres para a gente conseguir trazer essa autonomia e eu falo sempre, faço o que eu falo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque realmente eu me cobro muito nisso, mas na contrapartida eu tento apoiar e acolher essas mulheres que estão comigo. Acho que trazer essas iniciativas, como eu falei que tem no iFood, né? Fomentar mais essa questão de as mulheres que estão no começo da carreira acreditar da competência e se enxergar, se autovalorizar o seu trabalho, acreditar que você tem capacidade, trabalhar mentorias ali dentro, né? Inclusive, eu mentoro algumas mulheres dentro do time, e também na visão de liderança, que quando vai subindo, né, na cadeia, é difícil você encontrar pessoas, falar, cara, vai abrir uma posição de liderança, eu queria que fosse uma mulher. E é muito difícil até quando você abre isso para o mercado. Né? Lidar com esse movimento é complexo. Então, minha dificuldade nesse sentido também é muito trazer esse acolhimento para a equipe, formar essas mulheres que estão na base, fazer com que elas acreditem que elas possam chegar nessas posições, e eu acredito que lidar com esse movimento de forma orgânica, eu falo que, para mim, na minha carreira de tecnologia, né,
aí quase 17, 18 anos na área, eu gosto muito desse movimento e de forma intrínseca eu tento, por onde eu passo, plantar algumas sementinhas, né? Eu acho que é possível a gente encontrar referência, sim, em posições como a minha. Aqui no iFood tem, inclusive, diretoras que estão em posições assim, que eu acho que é muito massa. Mas é um movimento incipiente, como eu falei, é um movimento muito inicial, é um movimento que eu acredito que precisa ser percebido pelo mercado como algo orgânico, mas eu acho que a gente ainda tem muito mato para carpir aí e chegar lá. É importante que a gente consiga trazer um impacto maior, e eu falo que acho que um dos grandes desafios é eu conseguir apoiar, mesmo que seja ali, eu sempre falo que é 1% melhor cada dia, então o impacto ali que conseguir gerar, quando a gente pensa em representatividade na área de tecnologia, é um desafio que eu trago para mim, por onde eu passo. O que eu tô vendo coisas como você descreveu que acontecem na iFood, programas que as pessoas estão tentando ter uma inclusividade maior, uma diversidade maior, né? E o que você acha que pode ser feito também a nível de educação, a nível de faculdade, a nível de universidade, para incentivar uma participação, uma diversidade maior, né, nas universidades, que eu acho que ainda existe, pelo que você está descrevendo, e que outros têm descrito para mim também, você não vê um volume grande de moças, você não vê uma diversidade grande nas faculdades, e isso precisa aumentar, porque você vai ter mais profissionais diversos, né, para participar das empresas. O que você acha você acha que todos nós podemos fazer para incentivar que aumente essa diversidade e essa inclusividade? Legal. Como eu te falei, assim, hoje em dia tem muitos programas, né, que ajudam e auxiliam até em momento de ensino médio. Acho que todo mundo no seu momento de ensino médio, acho que fica aquela dúvida, o que eu vou fazer de faculdade, né, o que eu vou Total. estudar. E talvez essas mulheres são nesse momento que elas acabam não optando por essas áreas, ou, enfim, não acredito que seja pela falta de capacidade, conhecimento, enfim, é muito mais pela disposição e olhar para um mercado em que não consegue olhar para oportunizar e oportunidades ali dentro desse contexto. E eu acredito que tem programas, como eu falei, tem o programa Maria, o Laboratório, tem um programa delas que são buscar essas referências desses programas nesse começo, e não necessariamente você precisa estar na faculdade, são programas que realmente é o primeiro emprego, ou ali realmente é um período de treinamento, para você ter o contato, e aí você consegue olhar, só que são todas mulheres, né? Eu acho que essas referências iniciais são sempre muito importantes. Eu falei ali no começo do nosso papo sobre o quanto foi importante ter pessoas na minha carreira que me apoiaram e acreditaram em mim, ou me incentivaram. E eu acho que esse movimento, esse momento, é importante você conseguir construir isso no seu começo de carreira. E o quanto isso é importante quando você olha para a cadeia ali de tecnologia, cursos na área de tecnologia, em que você consegue enxergar esse potencial, trabalhar o seu potencial no começo da sua carreira, e você vai ver pessoas que vão te apoiar ou vão te mentorar. Eu sempre falo muito, de alguma forma, essas pessoas foram mentoras na minha vida, né, para eu conseguir evoluir na minha cadeira e acreditar em mim quando muitas vezes eu realmente não acreditava. Então, eu acho que, por isso que eu sempre falo, eu não romantizo o processo, principalmente olhando para o meu contexto, eu não tenho arrependimento ou mudanças ali do passado, falar, putz, se você tivesse uma mulher hoje seria diferente, não sei, não consigo te responder, mas faz diferença quando você está num movimento, né, de correria e de corrida, no mercado de trabalho, olhar para o lado e ver que você pode ter uma representatividade maior e entender que talvez eu não entrei para essa posição, ou não estava ali, única e exclusivamente por ser mulher. Ou quando você vai disputar uma posição, ter 10 homens e uma mulher, e não tem como você não fazer esse comparativo, né? Como eu te falei da formação de faculdade, por exemplo, onde eu fui a única mulher. Tem pequenas mudanças, e não é algo que você pensa nisso o tempo todo, não, mas é que em alguns momentos é tão discrepante, ou é tão mudante, você olha em volta e fala, caramba, que coisa maluca, né? Eu vou te falar recentemente, eu fui num evento, fui convidada para um evento de tecnologia, algumas representar, inclusive o iFood foi como representante ali, foi escolhido, e tinham outras empresas, várias empresas no evento. Cheguei no coffee, entrei um pouco atrasada ali dentro do evento, quando eu entrei na sala, eu era a única mulher. Isso faz 2 ou 3 semanas atrás que eu fui nesse evento.
Então, assim, não é algo antigo, é algo novo. E ali era era um evento focado, era bem fechado esse evento, foi empresas convidadas, né, que empresas ali que eram importantes para quem estava promovendo o evento, e já era cliente, não era prospect, nem nada, o iFood já utiliza recursos ali, só que era focado em tecnologia, AI, né, dados ali, era um movimento muito voltado para isso, e eu entrar na sala, peguei meu café, sentei, quando eu sentei no fundo e olhei, eu falei, caramba, só tem homens nesse evento, né, e isso, por isso que eu falo, não é algo que você raciocina isso o tempo todo, mas quando você olha e vê o impacto que isso tem, é algo que você acaba notando. Então, como que a gente muda esse movimento? Eu acho que vem da base, com certeza. Então, esses programas, eu falo que é super importante, esses movimentos são importantes, inclusive o movimento que você trouxe aqui do seu próprio, né, quando a gente estava conversando no começo, da importância dos programadores aí do seu movimento, de ter esse primeiro emprego, de reforçar e ajudar pessoas que estão no primeiro movimento ali de carreira, de não ter, talvez, condições, né, hábeis ali para poder estar nesse começo de carreira, é muito parecido com essa questão das mulheres. Eu acho que a gente precisa ter mais programas voltados para reforçar a base, e que essa base ela foi fomentar e aos poucos a gente conseguir tornar isso mais orgânico. Acho que por isso que eu falei, ainda acreditar incipiente, é importante essas empresas e as empresas grandes que têm condições de reforçar esses programas, reforçar sim de forma genuína, né, que eu falo que é importante reforçar isso, mas de forma genuína nas empresas, para a gente conseguir fomentar mais, trazer mais mulheres para esse movimento. E não remar contra, como tem empresas fazendo outro dia, e certos governantes tentando fazer também, né? Exatamente, hoje em dia, a gente está falando em 2025, ainda tem empresas de renome usando isso, né, para tirar ali mulheres do movimento. Acho que tem um recente ali, né, o próprio Facebook, que a gente estava falando mais cedo, justamente empresas que realmente acabam tirando um pouco todo o trabalho que é executado para você fazer isso. Então, por isso que eu te falo e reforço, existe um trabalho grande, um movimento grande das empresas, e se alguém desiste nesse meio de caminho, ou tem outras que estão remando contra, a gente precisa construir mais solidez para esse processo. Não pode deixar isso acontecer, né? E Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse tema aqui, que você falou que você foi a única pessoa da tua turma a se formar, né? Você já se formou há algum tempo, apesar de ser ainda super nova, você mantém acompanhamento com a tua universidade, e isso tem melhorado ou continua esse baixo volume de moças se formando? Olha, eu tenho para mim, eu não continuo, não tenho ainda, eu não tenho mais contato com a faculdade, nem nada disso, mas eu tenho muito para mim que, relacionado ao estudo, eu acredito que mudou bastante, assim, tem mulheres que trabalham comigo hoje, que estão dentro da minha equipe, dentro do meu time, né, em todos os estágios ali, júnior, pleno, sênior, mulheres que estão nessas cadeiras de desenvolvimento, que passaram por faculdade, estão em cursos, inclusive, fazem cursos fora. Então, hoje você consegue ver um pouco mais populado essas mulheres dentro, né, seja num curso, seja numa faculdade. Mas, como eu falei, eu acho que ainda é pequeno o movimento, mas mudou muito da época. Assim, a gente está falando, eu me formei ali em 2010, né, 2009. Sei lá, 15 anos atrás, né, a gente está falando desse movimento. Então, eu acho que tem uma mudança, mas pelo tempo, 15 anos atrás, eu acho que a mudança ela ainda é muito pequena, né? Ela ainda não é algo que a gente consegue falar, olha, já de forma orgânica a gente consegue distribuir de uma forma melhor. E aí talvez a vivência de alguns, obviamente, né, e alguns que podem estar ouvindo aqui seu podcast tem uma vivência diferente, é muito pela carreira e pelo movimento. Então, imagina uma pessoa que começa o estágio aqui pelo iFood. O iFood tem vários programas, então essa vivência que eu tive, essa pessoa não vai ter, graças a Deus não vai passar por esse movimento. E eu acho que isso é importante. Então, se o começo da sua carreira você tem pessoas, movimentos, empresas, organizações que trabalham com isso, essas pessoas não vão passar por esse movimento ou dificuldade ali. E eu acho que o trabalho, por isso que eu falo que é importante das empresas e organizações trabalharem muito isso, é para que possivelmente o primeiro emprego de muitas das mulheres que venham a iniciar na área de trabalho não precisem passar ou não passem por essa situação. Mas eu acredito que tem muitas que ainda vêm desse movimento. Beleza. E vamos trabalhar para melhorar isso cada vez mais, né? A gente vai cada vez mais ver moças sendo entrevistadas aqui, pessoas trans e outros sendo entrevistados aqui. Eu acho que é fundamental a gente ter uma diversidade total e completa de gênero, né? Não só de
Mas, enfim, vamos torcer. Torcer não adianta nada. Vamos trabalhar para melhorar isso tudo, né? Torcer desejar não muda nada. Você tem que botar um plano, executar o plano e ajudar a melhorar a coisa toda, né? E eu tava pensando na vida e estava pensando o que você falou para mim até agora. Eu estava lembrando do teu professor lá no começo Uhum. da tua explanação aqui, e foi uma pessoa que foi fundamental para te mostrar uma estrada, e você falou assim, essa estrada aqui é interessante, eu vou entrar nessa estrada aqui. E eu sempre pergunto para as pessoas assim, olhando para trás, você teria feito algo diferente no passado? Eu fico imaginando assim, você, aquele professor falando dessa coisa de tecnologia, computação para vocês, falando assim, isso não é para mim não, e você tomar autoestrada e nada do que você descreveu para mim em termos de profissionais, nada do que você fez aqui teria acontecido, né? Então essa coisa das estradas que vão aparecendo na vida são muito interessantes. Mas pensando nisso, olhando para trás, você teria feito algo diferente no passado? Olha, eu sempre falo que eu não me arrependo, independente, acho que na minha vida, assim, tudo que eu faço, eu me dedico e entro de cabeça. Eu prefiro errar tentando do que não tentar. Então, não me arrependo de nada, não falo que teria feito algo de diferente na minha carreira, porque foi o que me trouxe aqui, né? Acho que é o que eu falei, me fez construir cascas e passar por situações e movimentos que me ajudaram a chegar onde eu tô. E acho que o essencial é o quanto também a minha caminhada, eu tenho muito essa questão e preocupação quando eu falo da minha equipe e o cuidado que eu tenho com as pessoas com quem eu trabalho, para que elas também não passem em alguns momentos pelas coisas que eu acabei, né, passando durante a minha carreira. Mas eu não me arrependo de nada, acho que não teria feito diferente, né? Eu falo que eu tive esse professor que me ajudou nesse movimento, sempre tive pessoas que acreditaram, né, em mim, trouxe as oportunidades ali, o leque de oportunidades no momento de decisão da vida ali, né, da vida que eu falo tem a mudança ali, né, da adolescência para a vida adulta. Então, ter essa pessoa ali para poder me apoiar, suportar e trazer esse leque de opções ou oportunidades, muito enviesado naquilo que eu, ao olhar dele, tinha capacidade, tinha potencial. Então, eu não me arrependo, né, não teria feito nada de diferente. E durante a minha carreira, em nenhum momento, de falar, mesmo com toda essa história que eu te contei até aqui, não houve nenhum momento em que eu pensei em desistir ou falar, isso não é para mim, né? Acho que muito porque eu sempre acreditei e eu passei a gostar muito, né, de tecnologia, passei a gostar muito de construir códigos, mas é o que eu te falei lá no começo, eu sempre quis entender o negócio, participar por todas essas startups e fintechs por onde eu passei, eu sei o que eu fiz de diferente, e você saber que você está saindo, eu sempre saí pela porta da frente, muito entendendo que eu deixei ali um valor, ou entreguei ali coisas que mudaram ou entregaram ali valor para o negócio, né, seja ali do empreendedor ou de quem estava atuando. Então, eu não tenho arrependimento, acho que toda essa minha carreira e a construção foi o que me trouxe até aqui, né? E eu sempre falo que nunca foi uma intencionalidade de falar, olha, lá, Jaqueline de 2007, 2008, que começou a faculdade, falando, e ouviu muito meu professor lá atrás, falar, ó, você vai chegar numa cadeira de gestão ou de diretora um dia ali, nunca foi algo que eu olhei com esse olhar de visão de futuro para falar, quero estar ali, mas toda a minha carreira e minha cadeia, o que foi construído, foi porque eu tive pessoas realmente ali que acreditaram, e isso eu acho que é essencial no processo. Então, eu não tenho por que querer mudar algo né, na minha conduta ou no que eu teria feito ali de diferente do passado, não. Perfeito. E falando sobre mudança, falando sobre evoluções, né? Como é que você está vendo o impacto da inteligência artificial no trabalho, no desenvolvimento, e como é que você acha que isso vai evoluir? E vocês estão usando AI e você pode contar um pouco para a gente? Não sei se tem algum Claro. segredo que você não pode divulgar, mas você poderia, como se fala aqui, devagar um pouco sobre o assunto e contar um pouco para a gente como é que você enxerga essa evolução e o que você acha que isso vai ter de impacto para a área? Legal. Assim, acho que no setor geral de tecnologia, independente de tecnologia, acho que eu vejo o AI já mudando o jogo. Eu até brinquei aqui agora há pouco. A ChatGPT virou um novo Google, né? Ninguém Google, abre o né? Google mais para pesquisar nada e inclusive, fica conversando com as pessoas, né? Amigos, amigas que falam que fica conversando com o GPT ali, mas é óbvio que a gente brinca, mas acho que já está intrínseco. Houve um movimento anos, né? Acho que talvez bons anos ali falando de AI, ChatGPT já nem é mais
acho que olhando com esse olhar de ChatGPT, né, quando fala de AI. Até no final do ano passado, eu fui para um evento ali, o Web Summit, que o foco dele era AI, trazer um pouco ali de como estava isso. Eu fui para esse evento e foi muito latente as conversas ali de como isso muda o jogo da vida das pessoas, né? Tinha até robôs ali que eles estavam sendo treinados para atividades normais do dia a dia, né? Uma lavanderia, por exemplo, lavar roupa, ou trabalhar em atividades domésticas. Então, isso, quando eu tive esse contato de lá para cá, eu falei, caramba, vai muito além, por isso que eu falo que vai muito além de desenvolvimento. Mas eu acho que o que está mudando muito o jogo hoje, olhando para o contexto de desenvolvimento e tecnologia, eu acho que ele já é uma base de necessidade, assim, necessidade básica do desenvolvedor. Ele tem que estar usando isso no dia a dia dele para reduzir ali, né, atividades, tarefas que antes eles gastavam para fazer coisas simples, ou ter um cuidado lógico também ali, né? Já a AI já ajuda muito a tirar essa frente. Então, construção de testes unitários, né? Mapeamento de models, boilerplates. Então, situações ali que são coisas que são hoje facilmente criadas com IA em minutos. E ali os desenvolvedores gastavam tempo, enfim, testando e rodando e garantindo que esse processo. Então, essas atividades mais a nível, o Copilot hoje, que é muito falado também por desenvolvedores, cara, isso para mim é necessidade básica, né? Desenvolvedor que ainda não está usando isso no dia a dia, ele não está conseguindo ser eficiente no trabalho dele. Eu acho que a AI veio para ajudar muito essa eficiência, né, na questão do desenvolvimento. E agora, como eu te falei ali do Web Summit para cá, eu tenho ouvido muito a questão dos agentes de AI, que é por isso que eu falo que muda um pouco o conceito de chat GPT e etc. Falando de agentes, machine learning, treinar realmente ali uma IA para ela vivenciar ou simular um humano, né, para que a gente tenha mais eficiência em processos, cadeias de ali a gente fala supply chain, logísticas complexas, processos complexos que tem de algumas, né, algumas áreas de negócio, o quanto esses agentes de AI, quanto esses robôs podem facilitar, eu acho que não vai mudar, a pessoa fala, a AI vai acabar com o emprego, né, de todo mundo, a AI vai acabar com o emprego dos desenvolvedores. Não acredito nisso, porque realmente existe por trás também todo o alimento, né, do contexto para a AI conseguir lidar com isso, o treinamento dela com relação, não é só levar os dados para ela, para fazer ela agir, que eu até brinco que tem pessoas construindo, empresas construindo e usando AI, não deixando ela fazer o que ela precisa fazer, que é pensar, né? Ali você leva os dados e age como uma árvore de, você já ouviu falar esse termo, né? Mas uma árvore decisória. E aí você acaba fazendo da AI ali um processo burro, né? E eu acho que o importante aqui é muito como a AI pode, de fato, utilizar e ajudar ali a trazer esses agentes, como eles podem trazer eficiência para a sua operação, e você usar as pessoas para coisas mais complexas, a estratégia do seu negócio, melhorar a eficiência e trazer a inteligência, fazer as pessoas pensarem em outras etapas do negócio. Então, eu falo muito sobre isso quando eu converso, até com familiares, né, pessoas mais velhas que falam, meu Deus do céu, esses robôs vão dominar o mundo, o que é isso? Então eu brinco muito, converso com meus pais muito sobre isso, às vezes, finais de semana, quando estou brincando ali e mostro para eles como as coisas funcionam. E aqui no iFood de benefícios não é diferente, né, a gente tem trabalhado muito nessa questão dos agentes também. O iFood por si só respira AI faz bons anos, eles têm ali, né, as ferramentas dele, mas em iFood benefícios especificamente, que é da onde hoje eu estou atuando, a gente tem trabalhado muito com agentes para facilitar muito essa experiência do nosso cliente na troca durante um fluxo de aquisição, quando a gente está falando ali em growth, no fluxo de growth, atendimento. Eu vejo hoje em dia, cara, várias empresas aqui no Brasil que você vai entrar em contato, às vezes uma Vivo da vida que você vai falar ali no chat, seguro, coisas relacionadas ao seu dia a dia, que você precisa abrir um chat, um WhatsApp para conversar com a pessoa. Por trás, no final do dia, ali são agentes que estão realmente tentando facilitar a sua conversa, o quanto isso traz de economia, de eficiência para a operação dessas grandes empresas. Então, esse movimento do uso do AI, eu acho que ele teve um primeiro movimento de vamos entender como a AI funciona, e eu acho que de março para cá, de fevereiro para cá, eu tenho participado de eventos, de movimentos que eu tenho escutado muito a questão dos agentes, o quanto esses agentes, no final do dia, né, vai ser ali as pessoas com quem você passa a conversar e não sabe, né, se está conversando com um humano ou se você está conversando com um robô, e eu acho que a ideia aqui é trazer mais a humanização da AI nesses agentes. E é isso que a gente tem atuado bastante aqui também no iFood, viu?
É bacana demais. E é um grande acelerador, né? O que você falou, ferramentas como o Copilot, o Cursor, o Windsurf, né? São as ideias que o pessoal está usando aí para acelerar desenvolvimento. A gente para todo lado, né? A criação do protocolo MCP também, muita coisa interessante que está sendo feita. E eu vejo isso como pintou toda uma área nova aqui para o time também, para os desenvolvedores e para o pessoal de tecnologia em geral, né? E é bacana de ver, e vamos ver aqui como é que isso vai evoluir também. Eu tinha uma pergunta que você perguntou para mim, será que seria relevante fazer, mas a tua resposta aqui foi tão boa que eu preciso fazer essa pergunta aqui. E você, na tua experiência, você já lida com um monte de coisa interessante, e você já trabalha com um monte de gente bacana, mas tem alguma área que você não tem atuado ainda, que você gostaria de atuar um dia? Legal. Cara, assim, muito difícil, eu até brinco, hoje com tanto de trabalho de tecnologia que a gente fala, a área é difícil falar de atuação em outros movimentos, atuar um dia em alguma coisa, né? Eu brinco que eu queria ser herdeiro em algum momento, mas brincadeiras à parte aí. Acho que a área de atuação, quando a gente fala de, putz, o que você faria diferente do que você está falando se você tivesse que abandonar a tecnologia hoje, é muito difícil eu olhar para o meu movimento de vida, e acho que até do mundo mesmo, né? A gente respira tecnologia em tudo, hoje em dia, geladeira, a máquina de lavar, tem, cara, coisas eletrônicas no geral, televisão, hoje em dia você acaba tendo contato com tecnologia em tudo. Então, eu não vejo muito esse movimento e mudança, mas é engraçado que eu converso com muitas pessoas que trabalham na área de tecnologia em algum movimento, em algum momento da vida, fala sobre a pausa ali, né, de sair um pouco, porque a gente, queira ou não, a cabeça não para, né? Acho que eu sempre falo, quem trabalha na área de tecnologia, principalmente, você precisa estar o tempo todo atualizado, você dorme e acorda com coisas novas nascendo e movimentos novos nascendo, mudanças econômicas que impactam diretamente a tecnologia também, né? Então, a mudança de contexto e área acho que é muito difícil. E quando você pensa em sair da área, eu realmente eu não consigo imaginar áreas na qual eu teria atuado ou mudado. Hoje eu não consigo me ver sem tecnologia nesse sentido. Mas em alguns momentos, você fala, será que eu fosse desligar um pouco desse mundo, né, desconectar, e sempre que eu falo, quando eu preciso me desconectar um pouco do mundo, desse respirar, né, que você fala, cara, respira um pouco, me conectar muito mais com uma questão mais de natureza, então, e isso é natural com muitas pessoas que eu converso, que trabalham na área de tecnologia, quando precisa dar aquela respirada, aquela pausa, e quando você sai desses movimentos, você fala, interessante, será que eu atuaria aí, né, em outro contexto, né, sairia da área de tecnologia, né, e sempre que a gente viaja, a gente fala, nossa, né, eu sei que isso já acontece muito isso aí, você, quanto tempo faz que você não vem para o Brasil, mas toda vez que eu viajo, assim, para Nordeste, praia, eu amo praia, né, e eu brinco que eu viajo e falo, sempre tem aquele sentimento de, e se eu não voltar para casa e me mudar para cá e trabalhar com isso, sabe? Mas brincadeiras à parte, Marcelo, acho que é muito difícil largar a tecnologia, eu respiro Total. muito isso. Desconectar, para mim, eu não consigo hoje olhar e falar, se trabalharia com algo diferente, não trabalharia, não. Se você arrumar alguma coisa na praia, me avisa, por É favor. isso. Eu sempre falo, vai que um dia eu vou viajar e volto com. É. Eu falo, vou vender minha arte na praia. Eu acabei de voltar da Ilha da Madeira e de uma outra ilha chamada Porto Santo. Se você gosta de praia, depois eu te falo isso. Que delícia. E são coisas fantásticas, né? Mas eu sempre penso no aspecto do que a tecnologia pode impactar na sociedade, né? Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas cada vez mais, entendeu? Acho que é sempre interessante a gente ter essa ideia também, que é bem bacana. E pensando em gente, né? Pensando como eu falei para você, no grupo lá dos programadores do Telegram, a gente tem 4.000 pessoas com as perguntas mais diversas possíveis, tipo, eu começo nisso, isso vai ser bom para mim, não vai ser bom, a AI vai tirar o trabalho de todo mundo, o que eu faço, como é que eu começo, por onde é que eu começo? Que tipo de recomendações você teria para quem está começando? Legal. Assim, eu acho que, assim, eu te falei no começo ali, o que eu acredito que é muito importante é a construção básica, né? Básica técnica ali, que eu sinto muita falta hoje em dia, quando entrevisto muita, enfim, né, a galera que está em começo de carreira. Eu te falei ali no começo do nosso papo sobre a ansiedade de chegar já, enfim.
tá um período ali atuando numa cadeira de estágio, júnior, e já querer avançar alguns passos, eu acho que a primeira recomendação aqui é sempre falar no curso, faculdade, não, mas independente disso, acho que tem que ter uma boa construção, uma base sólida técnica, né? Acho que independente de qualquer coisa, o entendimento técnico ali, lógicas de programação, para conseguir construir, e tendo essa base, que é o que eu sinto falta muitas vezes de discussões, que são muito rasas, né? E acho que essa construção técnica e essa construção, essa base, ela é importante e ela é decisória para o seu crescimento, né? E uma coisa que eu sempre falo é não tenha pressa. Eu acho que é difícil você falar isso para essa nova geração, é difícil você trabalhar isso nas pessoas, né? Eu falo que ao longo dos meus 15 anos, passei, sei lá, 5, 6 anos trabalhando com desenvolvimento, sendo ali analista júnior pleno, né? Eu fiquei 6 anos na cadeira. Hoje em dia, isso para um dev é um absurdo. Mas acho que essa construção técnica, essa base sólida, ela é o que faz diferencial para você na sua cadeira, na carreira, quando você está olhando outros, almejando outros ares. É uma cadeira mais estratégica, que, por exemplo, onde eu me encontro hoje, um outro ponto que eu acho que é super importante, e isso é muito difícil trabalhar quando você fala em desenvolvimento, eu sempre falei da questão da curiosidade, de querer entender, além do código, do porquê que você está fazendo aquilo, ser uma pessoa questionadora, eu acho isso super importante. Eu sempre falo que eu gosto quando eu entro em reunião com o time, definindo algumas coisas ali, estrutura, arquitetura de algumas soluções, e eles contra-argumentam, né, porque você não está ali para, eu falo que no papel de liderança, você tem um papel importante de direcionar, mas não é que a minha verdade é a verdade excelente e acabou, né? Eu gosto muito da discussão da base técnica ali, justamente vai ajudar essas discussões. E na contrapartida, eu acho que o desenvolvimento de alguns soft skills está conectado com esses porquês, né? Por que que você quer fazer isso? Qual que é a intencionalidade sobre essa solução? Entender a necessidade para ser propositivo e a comunicação, o comunicar bem, né? Ali, ter o lado técnico muito bom e pautado, essa base técnica, e você conseguir lidar nesse desenvolvimento ali de conseguir trazer essa comunicação boa, aprender junto, entender a necessidade do cliente, entender o problema para propor soluções, eu acho que é super importante. Então, nesse começo de carreira, eu sempre falo, não tenha pressa, construa de fato sua base sólida, seja uma pessoa curiosa, e, além de tudo, essa questão da comunicação, que eu acho que é super importante. E aí, especificamente, né, na questão de enxergar ali, ter inspirações, ter pessoas que você tem como almeja, né, ou olha como uma pessoa que você quer chegar, ou tem referência, ou tem ali uma inspiração, traz essa pessoa para o seu dia a dia. Mentorias, eu sempre falo que é muito importante durante a sua carreira, você ter essas trocas, essas conversas, são coisas importantes que eu acho que vai muito além de ler livro, um estudo, um curso. Isso é importante, eu acho que e são coisas que é natural, principalmente na área de tecnologia, você se atualizar, fazer um curso, ler alguma coisa específica sobre, enfim, arquitetura, ou algo do tipo para você se aprofundar e ter uma especialidade ali, isso é importante, mas eu acho que tem coisas que vão além, né, e faz total diferença quando você está nessa construção, e inclusive quando você começa a ver pessoas numa cadeira de dev sênior, um spec, quando você começa a ver essas pessoas se evoluindo na cadeira, você vê a diferença que faz as pessoas que tiveram essa base sólida, né, normalmente são pessoas que conseguem conduzir e são as pessoas que acabam se destacando de fato ali no negócio, né. Perfeito, excelentes recomendações. E eu não consigo parar de pensar no seu professor lá no começo da sua, Sim. que é o cara que abriu esse caminho todo aqui para você estar aqui com a gente hoje e comentar tudo isso que você comentou e compartilhar todo esse conhecimento que você está compartilhando aqui com a gente. E a gente já está conversando aqui mais de uma hora, para você já são aí 2 horas da tarde, né? E eu queria te perguntar, você tem alguma informação para contato, alguma coisa que você queira divulgar, rede social, o LinkedIn, ou qualquer coisa que você queira divulgar, usar esse espaço aqui? Não, claro, acho que assim, podem me procurar no LinkedIn, enfim, quem está ouvindo quiser saber um pouco mais, história, quiser trocar, mentorar, entender um pouco como foi um pouco mais no detalhe ali, pode me procurar no LinkedIn, eu estou como Jaqueline Bento, tá? Depois até te passo aí, enfim, quando você for divulgar ali nos canais, eu posso te mandar o link, que é a rede que eu uso um pouco mais ali, realmente, para troca, né, para realmente o social media ali, que troca profissional, tá? Perfeito.
Bacana demais. E, Jaqueline, novamente eu queria te agradecer pelo teu tempo. E Imagina. maravilhoso aqui conversar com você e ouvir toda a tua história, todas as tuas recomendações aqui. Bacana demais, e vamos em frente ajudando as pessoas e aumentando a diversidade que a gente quer aumentar nessa área aqui. Muito obrigado Perfeito. pelo teu Obrigada. tempo e fica mais 2 minutos comigo aí. Claro, e obrigada pela oportunidade, Marcelo. Obrigada aí pela disponibilidade. Muito legal, parabéns pelo seu projeto aí. Acho que é importante esse movimento. Independente de qualquer coisa, conte comigo e o que você precisar também do meu lado, enfim, estou aqui para isso. Muito Inclusive, obrigado. seus ouvintes aí. Muito obrigado. Deixa eu parar de gravar aqui, ó.